Irmãos e irmãs, 27º domingo do Tempo Comum, ano C, liturgia para 2 de outubro de 2022, com o tema Chamados a ser instrumentos de realização da salvação. Ajude a esse canal chegar a mais pessoas, a mais comunidades, a mais famílias. Faça a sua inscrição, compartilhe e dê o joinha. A primeira leitura do livro de Abacuque, capítulo 1, versículo 2 e 3 e o capítulo 2, versículo 2 e 4. O período dessa leitura provavelmente é do tempo do rei Joaquim, que era um rei fraco, incompetente, que explorava o povo, que deixava aumentar as injustiças e estava a cavar um fosso cada vez maior entre ricos e pobres. Joaquim vive de alianças com as superpotências da época e esquece o povo de Deus. Nesse período, o reino de Judá é obrigado a pagar pesados impostos, tributos a Nabucodonosor, rei da Babilônia. Com a morte de Joaquim, Jerusalém cai nas mãos dos babilônicos, que deportará o povo e, junto com o povo, o filho do rei Joaquim, o sucessor. É neste contexto que o profeta Abacuque grita: Até quando, Senhor, clamarei por vós e não me ouvis? Até quando clamarei contra a violência e não me enviais a salvação? Por que me deixais ver a iniquidade e contemplar a injustiça? Diante de mim está a opressão e violência, levantam-se contendas e reina a discórdia. Irmãos, ainda hoje, muitos questionam a existência de Deus, dizendo: se Deus existe, como Ele pode pactuar com a injustiça e a opressão? Se Deus existe, por que há criança morrer de câncer, de AIDS ou de fome? Não seria certo começarmos a questionar a nossa participação em tudo que acontece, em vez de tentar jogar a culpa em Deus? Por que ficamos calados diante da injustiça? Por que aceitamos subornos nas eleições e depois ficamos reclamando que a política não presta? Se agirmos de forma correta, honesta, se denunciarmos as práticas de desvios dos recursos públicos para a saúde, educação, para o desenvolvimento das políticas públicas, poderemos andar de braços dados com o amor, com a justiça e com a partilha que Deus pede de cada um de nós. Em vez de ficar cobrando tudo de Deus, vamos assumir a nossa missão na construção de um mundo melhor. Na segunda leitura da segunda carta a Timóteo, capítulo 1, versículos 6 até 8 e versículo 13 e 14. Irmãos e irmãs, nós somos chamados a reavivar o dom de Deus que recebemos no batismo. Não recebemos um espírito de timidez, mas de fortaleza, de caridade e de moderação. Não podemos ter vergonha de dar testemunho de nosso Senhor. Seja fiel, guardião da revelação da palavra e do poder do Espírito Santo a agir em ti. Não se deixe dominar por falsas doutrinas, não se deixe dominar por propostas de poderes enganosos, não se deixe enganar e dominar por propostas financeiras que destroem a vida do povo de Deus. Sejamos fiéis ao chamado da evangelização e da implantação de um reino de justiça e de paz. No Evangelho de Lucas, capítulo 17, de 5 a 10. Se tivesseis fé como um grão de mostarda, diríeis a esta moreira: arranca-te daí e vai plantar-te no mar, e ela vos obedeceria. Neste Evangelho, Jesus continua rumo a Jerusalém e neste caminho vai dando os ensinamentos que nossas comunidades e famílias necessitam para viver a fidelidade. O Senhor nos convida a entrar pela porta estreita. Chamamos a viver a humildade, a gratuidade. Nos convida a amar o reino mais que a família, mais que os interesses e bens. Exige o perdão como compromisso constante. Diante de todos esses chamados e da exigência da fé, os discípulos pedem mais fé. Não a fé em convicções políticas ou de negação do poder de Deus,
mas uma fé que realize o projeto de amor e salvação, uma fé que trabalhe a solidariedade e a comunhão, uma fé que celebre a Páscoa da ressurreição, uma fé que trabalhe o direito e a justiça, uma fé que trabalhe a evangelização, uma fé que anuncie a realização das promessas bíblicas. A fé que o Evangelho de Cristo nos pede é que percorramos com coragem e empenho o caminho do reino. Todos os discípulos que aceitam percorrer este caminho é capaz de operar coisas espantosas, milagres que transformam o mundo. A nossa missão é de assumir a condição de servos. A nossa missão é de assumir o anúncio da graça e do poder de Deus, que se transforma em direito, justiça, paz e comunhão. A nossa missão é de despertar a fé daqueles que estão anestesiados pelas propostas dos poderes que querem assumir o lugar da revelação e o lugar de Deus. Irmãos e irmãs, que possamos viver esta fé de Jesus Cristo, a fé anunciada, a fé assumida na Páscoa da ressurreição, esta fé que é serviço, que é comunhão, que é poder de Deus. Que a graça, o poder e o amor de Deus esteja com todos. Amém.